Amém? Amém. Mas estou aprendendo cada vez mais português e meu espanhol ajuda muito, amém? E esta semana passou algo muito interessante. Como falou um pouquinho o Joey, somos 7 missionários que estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para evangelizar o Brasil, amém? E Tara estava compartilhando sua fé e estava falando com alguém de Jesus e com que ele estava falando, ele perguntou a Tyler, você acredita nas Escrituras? E Tyler mirou ele profundamente aos olhos, não? E ele falou a ele, sim, eu acredito nas Esculturas. Amém. Ele pensou que eram ídolos. Eu creio em ídolos. E depois Joey entendeu, Joey estava também aí, e ele entendeu, e ele começou a falar, não, e começou a ser forma de ídolos, assim, mas, pobre pessoa que compartilhou a fé, Tyler, mas Deus te deu a oportunidade, amém? Então, essas são as coisas que estamos aprendendo aqui, mas, today, we're going to study Mark chapter 12. Amém. Hoje vamos estudar Marcos capítulo 12. Every week we're studying the Bible. Toda semana estamos estudando a Bíblia. We're going throughout the entire book of Mark. Vamos por todo o livro de Marcos. And today we reach chapter 12. E hoje vamos ler capítulo 12. This is an incredible chapter. Esse é capítulo incrível. And the title of the lesson, e o título é Teachings from the Master. Ensinanças do Maestro. Teachings from the Master. The Master is Jesus, amen? Ensinanças do Maestro. O Maestro é Jesus. So point number 1. Ponto número 1. Teachings about the kingdom. Ensinanças do reino. Ensinamentos ou ensinanças? Ensinamentos. Ensinamentos. Não sei mais que minha esposa, amém? Ensinamentos do reino. Amém. Era incrível. Marcos 12, versículo 1. Eu vou ler em português, porque isso se posso fazer. Amém? Fala assim, então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e lhe bateram na cabeça e humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros. E alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e lançaram para fora da vinha. E o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que lhe havia contado esta parábola. Mas tinha medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. What an amazing passage. Que passagem incrível. Here we see Aqui vemos that Jesus is talking. que Jesus está falando. He's talking to everybody. Ele está falando com todo mundo. And he gives them a parable. Ele dá uma parábola. He says, there's a certain man, Ele fala, tem certo homem, that's God, que é Deus, who planted a vineyard que plantou vinhedo.
And he made it all nice. E ele fez tudo bonito. And eventually he wanted to get fruit from the vineyard. E, eventualmente, ele queria ter fruto do vinhedo. See, the vineyard is the Jewish people at that time. O vinhedo. O vinhedo é o povo judeu naquele tempo. And they were the people of God, amen? E eles eram o povo de Deus. And at this point, E nesse ponto, he says, I'm going to bring people to receive fruit. ele falou, eu vou trazer pessoas para tomarem fruto. But they beat these people. Mas eles bateram muito forte no povo And they killed some of them. e mataram alguns. So then, Então, they go, and those were the prophets. eles eram os profetas. So then he goes, I'm going to send my son. Depois eu vou mandar meu filho. They will respect my son. Eles vão respeitar meu filho. So that's Jesus. Ele é Jesus. But they killed him as well. Mas eles mataram Jesus. Now, Jesus wasn't dead yet. He was actually talking about what was going to happen to him. Jesus não estava morto naquele tempo. Ele estava falando sobre o que ia acontecer com ele. And then he says, I am the rock, the pedra, no? Depois ele fala, eu sou a rocha That the builders rejected. que os construtores rejeitaram. So, here we see a lesson Aqui vemos uma lição about the kingdom. sobre o reino. But to understand this in a deep way, Mas para entender isso profundamente, we gotta combine it with a parallel passage temos que combinar isso com uma passagem paralela in Matthew chapter 21. Let's go there. em Mateus, capítulo 21. Mateo 21, versículo 42. Fala, Jesus les disse, vocês nunca leram visto nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso veio do Senhor e algo maravilhoso. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. The Bible says here, Aqui a Bíblia diz, it adds a little bit to the passage. Añade. some um pouquinho a passagem. And it says that the kingdom of heaven E fala que o reino de Deus is going to be taken from you. vai ser tirado de vocês. And it's going to be given to other people. Vai ser dado para outro povo. People that will produce fruit. Povo que vai produzir fruto. See, God cares more about His righteousness Deus se importa muito mais com a justiça dele than about His movements. que seus movimentos. So, the Jewish people were the people of God, O povo judeu era o povo de Deus, well, they rejected Jesus. mas eles tinham rejeitado Jesus. So, the Bible says it's going to be taken from you, and that's where Christianity started. E a Bíblia diz que vai ser tirado de vocês, e aí quando começou o cristianismo, And it says, I am the rock. ele fala, eu sou a rocha. And you have two choices. Você tem duas escolhas. Or you fall on the rock, Você cai sobre a rocha and you break, e você quebra, and your heart is broken, e seu coração está quebrantado, and you become a Christian, e você vira cristão, or ou the rock falls on you. a rocha cai sobre vocês. And that's not good, Isso não é bom. because that means that you're not going to become a Christian, Significa que você não vai ser cristão, but you will be broken. mas vai ser quebrantado igual. Romans 12, the Bible says Romanos 12, a Bíblia diz, that every knee shall bow to Jesus Christ. todo joelho vai se dobrar em frente de Jesus. The question is, when is your knee going to bow to Jesus? A pergunta é, quando seu joelho vai se dobrar na frente de Jesus? Are you going to bow to Jesus now so you can become a Christian? Você vai dobrar agora para ser cristão? Or are you going to bow when it's too late Você vai dobrar quando vai ser muito tarde, at the resurrection of the dead, na ressurreição dos mortos. and then you don't go to heaven? E aí você não vai para o céu. See, every knee will bow. Todo joelho vai se dobrar. And I want to bow now. Eu quero dobrar agora. Amen? Amém? So here, the teaching about the kingdom is that Os ensinamentos do reino é, we can't just be secure não podemos só ficar seguros because we're in the church. porque estamos dentro da igreja. We got to be righteous. Nós precisamos ser justos, We got to obey the Bible. obedecer a Bíblia. Amen? Amém? And we're going to produce the fruit. E produzir fruto.
What fruit does God want? Que fruto Deus quer? He wants all men to be saved Ele quer todos os homens ser salvos and to come to a knowledge of the truth. e chegar ao conhecimento da verdade. I think about what happened this week that Tyler shared a little bit. Eu penso sobre o que aconteceu com o que falou Tyler. There was a woman baptized in London Foi uma mulher que foi batizada em Londres this week. esta semana. Her name is Sally. O nome dele se chama Sally. She's a medical student, Ela é uma estudante de medicina. but she was met by a guy named Dapo. Mas um irmão que chama Dapo conheceu ela. A brother from Nigeria that lives in. Irmão da Nigéria que mora em Londres. But he studied. You know who studied the Bible with that guy? E sabe quem estudou a Bíblia com ele? Tyler. Tyler estudou a Bíblia com Isn't that ele. incredible? Não é incrível isso? See, so Tyler is bearing fruit in London, Então, Tyler está dando fruto em Londres. and that's what we're all about. E é isso que a gente é. We're all about bringing the fruit Somos todos de trazer fruto. that God wants. Amen. Deus quer. My challenge for you this week Meu desafio para você is to share your faith every single day. compartilhar a tua fé todos os dias. Every day. Todos os dias. Can you imagine if all of us shared our faith with at least one person a day? Você pode imaginar se todos nós compartilharmos nossa fé todos os dias com uma pessoa? And many of us will share a lot more than one person a E day. muitos de nós vamos compartilhar mais de uma por dia. But at least one person. Mas pelo menos uma pessoa. People will know the truth. As Amen. pessoas vão conhecer a verdade. That's awesome. É incrível isso. I want to encourage you to do that this week. Eu quero te animar a fazer isso esta semana. To invite people to the kingdom. De convidar as pessoas para o reino de Deus. To invite people to get to know God. De convidar pessoas a conhecer a Deus. That's the most exciting thing you can do. É a Amen. coisa mais animante que você pode fazer. So yeah, the first teaching O primeiro ensinamento is the teachings about the kingdom. sobre os ensinamentos sobre o reino. Let's go back to Mark Vamos chapter voltar 12. para Marcos, capítulo 12. Amém. Muito agradecido a minha esposa, faz um bom trabalho, amém? Amém. Ela só morou em Brasil um ano. E há 10 anos atrás, e minha fala bastante bem, parece, amém? Fala muito bom. Então, Marcos capítulo 12, lá ler em versículo 13. Our second point is O segundo ponto é teachings ensinamentos about human law. sobre a lei humana. Verse 13. Versículo 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência de homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um dinário, uma moeda, para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Dêem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Wow, this is incredible. É incrível isso. The second point, teachings about the human law. Segundo ponto, ensinamentos do lei humana. See, they wanted to trap Jesus, Eles queriam atrapar Jesus, but they couldn't, amen? mas não conseguiram. And they asked him a question. Eles perguntaram uma pergunta: Should we pay taxes? devemos pagar taxas? And he says, bring me a coin. Ele falou: dê uma moeda. So they bring a coin. Ele leva uma moeda. He looks at the coin. Olha a moeda. He says, whose face is that in the coin? De que cara está aqui na moeda? It's Caesar. É César. Well, give to Caesar what is Caesar's. Dê para César o que é de César. And give to God what's God's. Dê para Deus o que é de Deus. See, we gotta obey the human law, amen? Precisamos obedecer à lei humana. See, God put laws in this world, Deus colocou leis no mundo, even through evil people. ainda através das pessoas malvadas. But the laws are there Mas as leis estão ali to create order. para criar ordem. If we did not have laws, we would have
anarchy. Anarquía. Se não temos leis, vamos ter anarquia. And that's why God says to follow human laws. E por isso que Deus fala de seguir leis humanas. That makes sense? Faz sentido? But there is one exception. Mas tem uma exceção. Let's go to Acts chapter 4. Vamos para Atos, capítulo 4. You guys with me? ¿Están conmigo, hermanos? Amém. Amén. Actos capítulo 4, versículo 18. This is when the disciples are persecuted. Isso é quando os discípulos são perseguidos. Actos 4, 18, fala assim. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem me ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. At this point, Nesse ponto, the Jewish leadership a liderança judaica was both the religious leaders era as duas coisas, os líderes religiosos and the political leaders. e também os líderes políticos. They told the apostles, Eles falaram para os apóstolos: don't preach the word. não prega a palavra. And he says, and the apostles say, I need to obey God E os apóstolos falaram: eu preciso obedecer a Deus before I obey man. antes de obedecer aos homens. So, what is the teaching from Mark? O que é a ensinança de Marcos? We need to obey human laws. Amen? Precisamos obedecer leis humanas. We need to pay our taxes. Precisamos pagar nossas taxas. We need to be righteous. Precisamos ser justos. Our debts, Nossas dívidas. we need to pay them, amen? Precisamos pagar tudo isso. We need to obey God. Temos que obedecer a Deus. But Mas human law leis humanas, that goes against God's law, que vai em contra da lei de Deus, that's the only law we don't obey. essa é a única lei que não precisamos obedecer. For example, it's against the law to have churches in China. Por exemplo, é contra a lei ter igreja na China. We have churches in China. Mas a gente tem igreja na China. There's many churches in China. Tem muitas igrejas na China. Our former movement has churches in China. Nosso Movimento antigo. movimento anterior tem muitas igrejas na China. Even in India, Ainda na Índia. it's not looked at very good. Não é muito bom. But we have churches there. Mas temos igrejas lá. See, we cannot stop the advance of God's kingdom Não podemos parar o avanço do reino de Deus because of laws. por causa das leis. We gotta be focused, amen? Precisamos ser focados. That's why in January Por isso, em janeiro, I'm going back to LA eu vou para Los Angeles because I need to change my tourist visa porque preciso trocar meu visto de turista to a missionary visa, amen? a visto de missionário. So I have to go there, Eu preciso voltar lá. and unfortunately I have to wait like between 5 and 10 days until they give it back to me. Desafortunadamente, preciso esperar lá 5 a 10 dias até eles darem para gente. But God is going to be with the church, amen? Deus vai estar com a igreja. And it's going to be incredible, Vai amen? ser incrível. And then after Linda and I come back, Depois que a Linda e eu voltamos, Tyler and Sherry are going to go and do the same thing. Tyler e Shay vão ir lá e vão fazer a mesma coisa. Because we all got to get right in the eyes of God, amen? Porque precisamos estar bem nos olhos de Deus And in the eyes of man as e well, também amen? dos homens. Now, do I want to go back to the States? Eu quero voltar para os Estados No, Unidos. do I want to go back to the States? See. Eu quero voltar para os Estados Unidos. No, I don't. Não It's quero. I don't want to. I want to stay here. Eu quero ficar aqui. Don't want to spend the money on trips. Quero gastar o dinheiro da igreja e fazer isso? No. Não quero. I want to just stay here and work. Eu só quero ficar aqui e trabalhar. But I need to do that Mas preciso fazer to be right in the eyes of the law. para estar bem na frente da lei. You guys understand? Vocês So entendem? as disciples, we need to do whatever it takes Como discípulos, precisamos fazer o que for to be right with God. para estar bem com Deus. See, the challenge for you is, O desafio é, do you have debt? vocês têm dívida? If you have debt, Se vocês têm dívida, you gotta have a plan vocês precisam de um plano to end that debt. para terminar aquele dívida. It's so sad. In today's day and É age, muito triste o dia de hoje. almost everybody has a whole bunch of debt. Quase todo mundo tem muita dívida. Everybody has debt in credit cards, Dívida em cartão, and debts in everything. dívida em tudo. Now, there's understandable debts.
tem dívida que é intangível. like buying a house or a car. Comprando um carro, uma casa, But overspending in credit cards, mas sobrecarregando o cartão that's not of God. não é de Deus. So we got to make plans Precisamos fazer planos so we can end our debts. para terminar, acabar nossas dívidas. Like Linda and I, Linda e eu we have zero debt, no debt. não temos dívida. Amém. Now we don't have any money, Não temos dinheiro nenhum, but we don't have debt either. mas não temos dívida também não. I'd rather have no money and no debt Amém. Glória a Eu Deus. prefiro não ter dívida, não ter dinheiro e não ter dívida. than to have a lot of money and have a lot of debt. E ter muito dinheiro e ter muita dívida. See, God has blessed my life. Deus tem abençoado minha vida muito. Yes, I've been a missionary for over 8 years, Eu tenho sido um missionário mais de 8 anos. but you don't make a lot as a missionary. Você não faz muito dinheiro como missionário. But I've been disciplined. I pay everything Mas eu tenho sido muito disciplinado e eu tenho pagado tudo. because I want to be right in the eyes of man as Porque well. eu quero estar bem nos olhos dos homens. Does também. that make sense? Faz sentido? So the challenge is if you have debt, Então o desafio é, se você tem dívida, you got to make a plan. tem que fazer um plano. You got to get together with brothers that are more excellent in this area Tem que juntar com irmãos ou irmãs que são mais excelentes nessa área and make a plan to pay it all off. e fazer um plano para pagar tudo. You're going to feel so good Você vai se sentir muito bem when you have no debt. quando você não tem dívida. Amen? Amém? So point number 2, Ponto número 2. teachings about the human law. Ensinamentos das leis humanas. Let's go back to Mark chapter 12. Vamos voltar para Marcos capítulo 12. Malcolm had a debt Malcolm tinha uma dívida of $25. de $25. Did you pay it? Você pagou? He has no debt now. Amém. Isso é quente. Amen. So, in Mark chapter 12, Em Marcos capítulo 12, we're going to look at the third point. vamos ver o terceiro ponto. Teachings about marriage. Ensinamentos de casamento. Amém. Verse 18. Versículo 18. Amém. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Teachings about marriage. Ensinamentos sobre casamento. Here there's the Sadducees. Aqui tem os saduceus. They were part of the Jewish leadership. Eles eram parte da liderança dos judeus. They were different from the Pharisees. Eles eram diferentes dos fariseus. See, the Pharisees believed in the spiritual world. Os fariseus acreditavam no mundo espiritual, They believed in demons, angels, em demônios, em anjos, the resurrection of the body. a ressurreição do corpo. But the Sadducees, Mas os saduceus, they didn't believe in the resurrection eles não acreditavam na ressurreição, or the spiritual world. nem o mundo espiritual. So they give Jesus a situation. Então eles dão uma situação para Jesus, And there was this woman who had a husband, que tinha uma mulher que tinha um esposo. and the husband died, and there was no kids. O esposo morreu e ele não tinha filhos. Now, the Jewish law says A lei judaica fala, that if you die se você morre and your wife has no kids, e sua esposa não tem filhos, then the brother of the man o irmão do homem que morreu needs to take her as a wife, tem que tomar ela como esposa and the children e os filhos will be technically
sons of the first husband. E tecnicamente os filhos vão ser filhos do primeiro esposo. They would have his name. Vão ter o nome do primeiro esposo. Like that, his name is carried on. Assim, o nome é sobrecarregado. Perpetuado. Perpetuado. And this happened E isso aconteceu with 7 brothers. Can you com imagine? 7 irmãos. 7 brothers and the same wife. 7 irmãos tiveram a mesma esposa. And then no kids. E não tiveram filhos. And they asked, well, when in heaven, Então, e no céu? whose wife? Qual esposa ela vai ser? Yeah. And he says, you are in error. E Jesus fala, você está em erro. Because in heaven, Porque no céu, check this out, this is going to sound hard. isso vai parecer duro, There's no marriage. não vai ter casamento. There's no marriage. Não tem In casamento. heaven, we will be like No angels. céu, nós vamos ser como anjos. So, what is the purpose of marriage? E é o propósito de casamento. Why get married? Por que casar? See, the Bible says not everyone needs to get married. A Bíblia diz que não todo mundo, nem todo mundo tem que se casar. In fact, life is a lot easier Na verdade, a vida é mais fácil if you're not married. se você não está casado. But not everyone has Paul's gift. Mas nem todo mundo tem o dom de Paulo. The gift of abstinence. O, Abstinência? o dom da abstinência. Essa palavra? Amém. Maybe Malcolm will have it one day. Talvez não tem. Amen. But not every single person has a gift. Mas nem todo mundo tem esse dom. So, Jesus says, you're not going in heaven, you're not going to be married. Jesus fala que no céu não vai ter casamento. So why get married? Então por que casar? Well, the answer is obvious. A resposta é muito óbvia. So you can both make it to heaven, Para amen? os dois poder chegar no céu. See, if people wouldn't get married, As pessoas não se casariam, then you have a lot of immorality. então vai ter muita imoralidade. Then you have a lot of sexual sin. Vai ter muito pecado sexual. Even more than now. Ainda mais que agora. That's why people, that's one of the reasons Essa é uma das razões why people get married. porque as pessoas casam. So you need to control yourself. Para você controlar. So we get married so we can help. I can help my spouse make it to heaven. Nós casamos para poder ajudar um no outro chegar ao céu. See, in Genesis chapter 2, Em Gênesis capítulo 2, it says that the wife is a suitable helper. fala que a esposa é uma ajuda adequada. And likewise, the husband needs to be a suitable helper as well. E também o esposo tem que ajudar a esposa. By leading her. Através da liderança By dele. loving her as Jesus loves the church. Amando ela como Jesus amou a igreja. So, how can we help each other to make it to heaven? Como podemos nos ajudar um ao outro a chegar ao céu? I think one of the biggest challenges in marriage Um dos maiores desafios no casamento is communication. é comunicação. Yeah. Like sometimes I feel Às vezes eu sinto like I'm an alien que eu sou um alien compared to my wife. comparado com Linda. It seems like we live on different planets. Aparentemente moramos em planetas separados. We think totally different. Pensamos totalmente diferente. We feel totally different about situations. Sentimos totalmente diferentes. And we can fight all the time. E podemos brigar o tempo todo. That's nature. Isso é a natureza. Women and men are different. Homens e mulheres são muito diferentes. That's why I believe most people get divorced. Por isso que acredito que muitas pessoas se divorciam. Most marriages end up in divorce. Muitos casamentos terminam em divórcio. Some people don't even get married, they just live together Algumas pessoas nem casam, só moram juntos. to leave the back door open. Para deixar a porta por trás aberta. And some that are married that stay together, E tem muitos que ficam juntos, but they're emotionally divorced. mas emocionalmente estão divorciados. Yes, they're together, they have kids. Sim, estão juntos, têm filhos. Yeah, they're too old to get another partner. Talvez são muito velhos para conseguir outra pessoa, But they're emotionally distant. mas emocionalmente já estão distantes. How can you have a marriage Como você pode ter casamento, that you can both make it to heaven? onde os dois podem chegar no céu? Because that's the most important thing, amen? Porque isso é a coisa mais importante. And then to help the kids to make it to heaven. E depois de ajudar a filha a chegar para o céu. I'm going to give you advice. Eu vou te dar conselho. Some advice that was given to me, Conselho que foi dado para mim and this works really well. e funciona muito bem. What we need to do as a married couple O que precisamos fazer como um casal is to understand a basic principle. entender princípio muito básico. The husband O esposo, is, and I'm going to use a church word here, o esposo, eu
vou usar uma palavra de igreja is the aqui. discipler, É a discipulador, is the leader é o líder of the wife. da esposa. Now, my wife has other women that help her. Minha esposa tem outras mulheres que ajudam ela. She has a discipler from outside the United States. Ela tem uma discipuladora que está fora em Estados Unidos. And that's great. E isso é bom. But I'm the one that sees her every day. Mas eu sou o que vejo ela todos os dias. So I need to understand that I not only disciple the man, Eu tenho que, mas eu vejo ela todos os dias. Eu não sou discípulo os homens. but I disciple my wife. Eu discipulo a minha esposa também. So my advice to you is this: Meu conselho para você é isso. to spend a once a week time with your wife Passar um tempo por semana com sua esposa and to ask two basic questions. e perguntar duas perguntas muito básicas. And these questions are difficult. E essas perguntas são muito difíceis. Question number 1. Pergunta número 1. Honey, how are you feeling? Meu amor, como você sente? And just brace yourself E se afirma. and let her talk. E deixa ela falar. And just receive it, you know? Só recebe. And don't speak. Don't try to fix your wife. Não fala, não tenta de arrumar tua esposa. They just want to be listened. Só querem que você ouve. And then, if you're really gutsy, E se você realmente tem muito valor, you ask the second question. pergunta a segunda pergunta. Honey, Amor, how are you feeling about us? como você está sentindo sobre a gente? Oh, baby. And then, after that, Se afirma. you Depois need disso, you need like a punching bag or something. traduz. Depois disso, você precisa de um saco de pancada. And that's a difficult question. Isso é uma pergunta muito difícil. Why? Because the wives, Por quê? Porque a esposa, they're in submission to us. ela é sumisa a nós. And we are the leaders. E nós somos líderes. So as guys, Então, como homens, we sin a lot, nós pecamos muito, but we're the leaders. mas nós somos líderes. But they have to take it. Mas eles têm que receber. So that's not good. Isso não é bom. So you need to be humble and listen to your wife. Então você precisa ser humilde, ouvir sua esposa. And just apologize a lot. E pedir muito perdão. The word I say the most A palavra que eu falo muito in our marriage em nosso casamento is please forgive me. é por favor me perdoa. That fixes a lot of problems. Isso arruma muitos dos problemas. Why? Because we're very simple. Por quê? Porque somos muito I'm pecaminosos. very sinful. Eu sou muito pecaminoso. Linda's very simple. Ela é muito pecaminosa. So when you put one sinful person and another sinful person in your room, Quando você coloca uma pessoa pecaminosa com outra pessoa pecaminosa em uma mesma sala, the result is more sin. o resultado é mais pecado. So that's why you need to talk about it. Por isso que você precisa falar sobre isso. Then you pray about E it. depois vocês oram juntos. Then you show scriptures to your wife. Depois você mostra escrituras para sua esposa. And then she'll be good for about 4 days. E ela vai estar bem por 4 dias. And then you gotta do the same thing E again. aí você tem que fazer de novo. So Junior, Então, Júnior, pay attention. Júnior, presta atenção. Junior's gonna get married. Ele vai casar. And you need to do this like every other day. Você precisa fazer isso todos os dias. It's gonna be incredible. Vai ser incrível. So, teachings about marriage. Ensinamento sobre o casamento. Let's go back to Mark chapter Vamos 12. voltar para Marcos, capítulo 12. See, I'm just reading the chapter, Eu amen? só tô lendo o capítulo. Let's go to verse 18. Versículo 18. Oh, we already did 18. Let's go to 28. Teachings about love. Ensinamento sobre o amor. Yeah, next point, teachings about love. O próximo ponto, ensinamento sobre o amor. Verse 28. Versículo 28. Says, dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouça o Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao que disseres,
que Deus é único e que não existe outro além dele. Ama-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E o amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousa lhe fazer perguntas. Incredible chapter. Incrível capítulo. But I love this section. Eu amo essa seção. Teaches about love. Ensinamento sobre amor. There's Jesus. Which is the most important commandment? Jesus, qual é o mandamento mais importante? It says to love God De amar a Deus with all your heart. com todo o seu coração. And then to love your neighbor as yourself. E amar o próximo como você mesmo. This is the most important commandment. Esse é o mandamento mais importante. And Jesus tells the teacher here, E Jesus fala para a Mestre da lei. mestre da lei, you're not far from the kingdom você não está longe do reino, because you understand love. porque você entende amor. Now we gotta ask ourselves Agora nós temos que nos perguntar a basic question. uma pergunta muito básica. How do we know Como sabemos if I really love God? se eu realmente amo a Deus? Can I measure how Posso, much I love God? posso medir quanto eu amo a Deus? Because I believe a lot of people are deceived Porque eu acredito que muitas pessoas estão enganadas about what loving God is all about. sobre o que é realmente amar a Deus. Everybody says, I love God. Todo mundo fala, eu amo a Deus. Let's look at what the Bible says about loving God. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre amar a Deus. Let's go to 1 John chapter 4. Vamos para 1 João, capítulo 4. 1 John chapter 4. 1 João, capítulo 4. Versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Final da Bíblia quase. Fala assim. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Muito importante. If you can't love your brother whom you see, Se você não consegue amar seu irmão, quem você pode ver, see, humans we see. os humanos nos vemos. So if I can't love Roberto, Então, se eu não posso amar Roberto, who I can see, quem eu posso ver, who I can talk to, que eu posso falar, then I can't love God então eu não posso amar a Deus, whom I don't see. quem não posso ver. That's what the Bible says. Isso que a Bíblia diz. That's tough teaching. Isso é muito duro, esse ensinamento. What does that mean? O que significa isso? You love God Você ama a Deus in the same way you love your brothers. da mesma maneira que você ama seus irmãos. The way you love your brothers A maneira que você ama seus irmãos is the way you love God. é a maneira que você ama a Deus. That's why it's so important that we love each other. Por isso é muito importante que a gente se ame um ao outro. See, a lot of people get hurt, Muitas pessoas ficam machucadas, especially with religious people. especialmente com as pessoas religiosas, People that are God's people. pessoas que são pessoas de Deus, And that hurts more than anything else. e isso fere mais que qualquer outra coisa. Because you think, man, they're Christians. Porque você pensa, mas eles são cristãos, And they're hurting me. estão me machucando. And then that kills people's faith. E isso mata a fé da pessoa. And they make their own decisions E eles fazem suas próprias decisões to not be close to God. para não estar perto de Deus. And that's what we need to love deeply. E por isso que nós precisamos amar profundamente. See, as we start this new church, Como estamos começando essa nova igreja, if there's one thing we need to be known for, se tem uma coisa que a gente ser conhecido, just one thing, uma coisa, it needs to be our love. tem que ser nosso amor. Amém. It needs to be our love for one another. Um amor um ao outro. Because if I love my brother whom I see, Porque se eu amo o meu irmão que eu posso ver, that's how much I love God. isso é quanto eu amo a Deus. The way I love the brother A maneira que eu amo o irmão in the church, na igreja, who I like the least, que eu gosto menos, that's how much I love God. isso é quanto eu amo a Deus.
So we need to love each other deeply. Então precisamos nos amar profundamente. Amen? Amém? And that's awesome. E isso é incrível. One of the areas which is important to love each other Uma das áreas que é muito importante nos amar, is now that the summer is coming, e agora que o verão vem, in vacations. Férias, nas férias, Você fala férias, não? sim, Vacations. nas férias, See, what I've noticed o que eu tenho notado, in my 15 years as a Christian, em meus 15 anos como cristão, that a vacation is good. que as férias são boas. Amen? We need to rest sometimes. Precisamos descansar. Amen. But most people come back from vacations. Mas muitas pessoas voltam das férias, The majority of people come back from vacations a maioria das pessoas voltam das férias, in worse shape spiritually pior than estado, the one they came. pior That one estado, they left. É verdade. pior estado espiritualmente que quando eles saíram. Doesn't make sense. Não faz sentido. You have more time to pray. Você tem mais tempo para orar, You have more time to read the Bible. mais tempo para ler a I notice Bíblia. that people, when they go on vacation, they come back even more stressed. Eu noto quando as pessoas voltam das férias, eles voltam mais estressados. Especially when they go visit family members. Especialmente quando vão visitar familiares. But that's usually when we go on vacation. Mas isso é normalmente o que a gente faz em férias. So it's what's the issue? O que é o assunto aqui? People take vacation from God. As pessoas tomam férias de Deus. É, You fala. cannot take vacations from God. Não pode tomar férias de Deus. Amém. In fact, in vacation you spend more time with God. E nas férias precisamos passar mais tempo com Deus. You have more time to pray. Você tem mais tempo para Read the orar, Bible. para ler a Bíblia. See, vacations As férias is to get strengthened é para fortalecer spiritually, so espiritualmente, you can handle that next year. para realmente lidar com o próximo ano. So I think we need to, since we love each other deeply, amen, Então, como nós amamos um ao outro profundamente, I think we need to seek advice precisamos pedir conselho about our vacations. sobre nossas férias. Because if you say, I'm going to go out for 2 months, Então, se você fala, eu vou sair por 2 meses, you're going to come back dead spiritually. você vai voltar morto espiritualmente. And I've seen it happen many times. Eu tenho visto isso passar muitas vezes. And I love you, I don't want you to do bad Eu spiritually. amo vocês, não quero que vocês Amen? sejam mal So espiritualmente. let's talk. Então vamos falar. And let's make the plan. E Amen? vamos fazer um plano. See, these are teachings about love. Ensinamentos sobre o amor. Let's go back to Mark chapter 12. Vamos voltar. Marcos, capítulo 12. Let's read verse 35. Vamos ler versículo 35. These are teachings about leadership. Ensinamentos sobre a liderança. Marcos 12:35 fala: ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi chama Senhor. Como pode então ele ser seu filho? E a grande multidão o louva com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas de viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Escutem isso. Esses receberão condenação mais severa. Wow! Glória a Deus. Teachings about leadership. Ensinamentos sobre liderança. Everybody at that time thought that Jesus, that the Messiah, Todos naquele tempo pensaram que o Messias was the son of David. era o filho de David. But David says Mas David fala that Jesus is Lord que Jesus era seu Senhor and that he was praying to him. e que ele estava orando para ele. So yeah, Jesus was genetically, Jesus era geneticamente, half genetically, a metade geneticamente, human. humano. But he was God, amen? Mas ele era Deus. He existed before time. Existiu antes de um tempo. So he was correcting their thinking. Então ele estava corrigindo os seus pensamentos. And then he says E aí ele fala, that beware of the teachers of the law. cuidado com os mestres da lei. They love to be greeted. Eles gostam de ser
to dress really nice. Eles gostam de se vestir muito Have bem. gold watches, you know. E ter relógios de Make a lot ouro. of money. Fazer muito dinheiro. They love to do long prayers. Eles gostam de fazer orações muito compridas. So that, like, publicly. Publicamente. So that you think they're spiritual. Para que as pessoas achem que são muito espirituais. But you know what? These people Mas sabe o que? Essas pessoas will have the most severe punishment. vão ter castigo muito severo. This is tough right here. É muito difícil isso. Teaching about leadership. Ensinamentos de liderança. See, they were the people of God. The Jews were the people of God. Os judeus eram o povo de Deus. That means Isso significa that you can be in the kingdom of God today. que você pode estar no reino de Deus hoje. You can be a leader Você até pode ser líder. and have the most severe punishment in hell. E ter o castigo mais severo no inferno. Why? Because you're doing this for you. Porque You're você being a leader for you. Por quê? Porque você está sendo líder ou fazendo liderança por você mesmo. You want to be a leader because you want to look good. Você quer ser líder porque você quer se ver bem. Because you want to cover your insecurities. Quer cobrir seus inseguranças. And God said, those people have the most severe punishment. E Deus fala, essas pessoas vão ter um castigo muito severo. Hypocritical leaders Líderes hipócritas will have more punishment in hell vai ter mais castigo no inferno than people who murder, que pessoas que assassinaram. people who are immoral, Pessoas que são imorais. people that rob, Pessoas que roubam. criminals. Criminais. Criminosos. Criminosos. That's incredible. Isso é incrível. That's incredible. Incrível. And the most severe punishment. O castigo mais severo. I don't want to do that. Eu não quero isso. I don't want that for my life. Eu não quero isso para minha vida. Now I'm a leader. Eu sou líder. And the Bible says the leaders will be judged more strictly. E a Bíblia diz que os líderes vão ser julgados mais estritamente. But all of us, because we're Christians, Mas todos nós que somos cristãos, we're leaders. somos líderes. Because we follow Jesus, amen? Seguimos a Jesus. So the lesson here Mas, então a lição aqui é is the lesson of motivation. a lição de motivação. Why do you do what you do? Por que você faz o que você está fazendo? And it is good to want to be a leader. É bom querer ser líder. We got to evangelize the world. Precisamos evangelizar o mundo. But we got to do it because we love Jesus. Nós precisamos fazer isso porque amamos a Deus, Jesus. And it's a sacrifice for us. É um sacrifício para nós. Amen? Amém? Think about my friend in Chile. Eu penso sobre meu amigo no Chile. He's one of the leaders of the church there. Ele é um dos líderes da igreja lá. There's Alfredo. Chama Alfredo. And he's been blessed by God. Ele tem sido muito abençoado por Deus. He's a civil engineer. Ele é um engenheiro civil. Has a good job. Tem um muito bom trabalho. Last week, his boss wanted to give him a huge promotion. A semana passada, o chefe dele queria promoção. Uma grande Uma promoção. muito grande promoção. I mean, making a lot of money. Fazendo muito dinheiro. But Mas he had to live in a city ele tinha que morar em uma cidade that didn't have a church of disciples. que não tinha uma igreja de discípulos. That's a very tempting offer. Essa é uma tentação muito grande. Especially because, he doesn't come from a rich family. Especialmente porque ele não vem de uma família de muito dinheiro. And he had the opportunity to make a lot of money. E ele tinha a oportunidade de fazer muito dinheiro. So he talked to his boss Mas ele falou com o chefe dele. and he told him, Ele falou: I'm very thankful estou muito agradecido that you consider me que você me considerou for this position. para essa posição. I'm very thankful. Estou muito agradecido. But I cannot take it. Mas não posso tomá-lo. Because, and the boss says, why? Are you E crazy? o chefe falou: por quê? Você está louco? People die to have this position. Pessoas matam para ter essa posição. He goes, I can't take it. E ele fala: sabe, eu não posso tomá-lo. Because I need to be close to my church and my God. Porque preciso estar perto da minha igreja e meu Deus. I mean, the boss turned white. O chefe ficou branco. and that's it. It ended. E aí acabou. A week later, Uma semana depois, no, it's the same week. Essa mesma I think semana. the next day, no próximo dia, he called them to his office again. o chefe chamou Alfredo de novo. He says, Alfredo, I'm so impressed by you.
Alfredo, eu estou muito impressionado com você. See, you're the type of person Você é o tipo de pessoa that we need in this business. que nós precisamos nesses negócios. And I'm going to give you the promotion, Eu vou te dar a promoção and you're going to stay in Santiago e Chile. você vai ficar aqui em Glória a Santiago. Deus! He's a leader. He's a second leader in the church. Ele é líder, ele é número 2 lá na igreja no Chile. And it's incredible. That's how God blesses. Isso é como Deus abençoa. But you got to have the faith Mas tem que ter a fé to put God first, para colocar a Deus em primeiro lugar. no matter what, Seja o que for. even if it harms you. Ainda se te prejudica. And, we know all about that. E sabemos sobre tudo isso. Sabemos sobre isso. I mean, we are a persecuted church. Nós somos muito perseguidos. Essa igreja é muito perseguida. We're a little small church, Nós somos uma igreja muito pequena, but we're hated. mas somos odiados. We're hated even by our own brothers and sisters. Somos odiados ainda de nossos irmãos. Why? Because we have a dream. Por quê? Porque nós temos um sonho. And we're not going to apologize for that dream. E não vamos pedir desculpas por aquele sonho. Our dream is to show God's love to this world Nosso sonho é de mostrar o amor de Deus a todo mundo. by evangelizing this world. Através de evangelizando And not to todo stay mundo. selfish and focus on a little group in a little city. E não ficar egoísta, sem focar só um grupo pequeno em uma cidade. See, we're going to go to the whole world. Nós queremos abraçar todo mundo. See, those are the lessons Essas são, about leadership. essas são as lições sobre liderança. And our last point, Nosso último ponto, let's read verse 41. vamos ver, versículo 41. This is interesting again. Isso é interessante aqui. Lessons about contributions. Lições sobre as ofertas. Verse 41. Versículo 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando-se a seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas era da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Naturally, we don't like this scripture. Naturalmente, não gostamos dessa escritura. Nobody likes the scripture naturally. Ninguém gosta dessa escritura This naturalmente. goes against everything that we've been grown up believing. Isso vai em contra de tudo que nós crescemos acreditando. I mean, here Jesus, Aqui, Jesus, see, you got to picture this. você tem que imaginar isso. Jesus sat down Jesus se sentou and he was watching e ele estava vendo what they put in the offering. o que estavam colocando na ofrenda. He was watching. Ele estava olhando. And then he saw he saw many rich people Ele viu muitas pessoas ricas put a lot of money in. colocar muito dinheiro dentro. But this poor widow Mas essa viúva put 2 little coins. colocou 2 moedas. And then he got fired up. Aí ele ficou muito animado. And he called his disciples. Ele chamou seus discípulos. Come. Vem, vem. Look at this widow. Olha essa viúva. She put more than all of them. Ela colocou muito mais que qualquer outra pessoa. Because everybody gave out of their riches. Porque todo mundo deu das suas riquezas. But this woman, Mas essa mulher, she gave out of her poverty. ela deu da sua pobreza, She gave everything. deu tudo. Man, we don't like that scripture. Não gostamos dessa escritura. I read it, it disturbs me. Eu leio e me perturba a mim. What is Jesus trying to teach us O here? que Jesus está ensinando aqui? Well, he's trying to teach us about contribution. Ele está tentando de nos ensinar sobre a oferta. See, in the religious world No mundo religioso, in Sao Paulo, em São Paulo, people believe that we have to give a tithe. pessoas acreditam que tem que dar um dízimo. And that's true. E é verdade. Let me reinforce that. Deixa eu enfatizar isso. Let's go to Matthew 23. Vamos para Mateus 23. Matthew 23 Mateus 23 is a chapter é um capítulo that Jesus is rebuking the religious teachers. que Jesus está repreendendo os líderes religiosos. And in verse 23, No versículo 23, he says this. ele fala isto. Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e
fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortela, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Interesting. Interessante. He's rebuking the Pharisees. Está repreendendo os fariseus. And he tells them, you guys, E ele diz: vocês you líderes, you give a tithe. vocês dão dízimo. That's good. Isso é bom. But you don't obey Mas você não obedece the more important aspects of the law, os aspectos mais importantes da lei, like justice, como justiça, mercy, misericórdia and faithfulness. e fidelidade. He says, you know what? You should have done the latter Você precisa fazer isso antes and do the present. e também fazer o dízimo. No, as cosas boas, como a justiça. Jesus is telling you that it's good that you're giving a tithe. Jesus está dizendo: é bom fazer um dízimo, dar um dízimo. Come on. It's biblical. É bíblico. We should give a tithe, amen? Devemos dar um dízimo. Look at Matthew 5, Vamos ver Mateus, capítulo 5, verse 20. versículo 20. Again, he's talking about the Pharisees. De novo, está falando sobre os fariseus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. For a disciple to enter the kingdom, Para um discípulo entrar no reino, his righteousness sua justiça has to be a lot greater tem que ser além than the Pharisees. que os fariseus. And what was the justice of the Pharisees? O que era a justiça dos fariseus? They gave a tithe. Eles davam um dízimo. That was good. Isso era bom. But what do I say this? Por que eu estou falando isso? Because giving a tithe is biblical. Porque dando um dízimo é bíblico. But in this church, we don't believe in a tithe system. Mas nessa igreja não acreditamos em um sistema de dízimo. We believe in a pledge system. Nós acreditamos em How do you say pledge? sistema de No pledge. compromisso. Não uma promessa. Não é promessa, mas Compromisso? Sim. Pledge system. Yeah. É mais forte que uma promessa. É algo que você fala com isso. Why do I say this? Por que falo isso? Por que falo isso? Because we have a church here Porque temos uma igreja aqui because people gave special contributions. porque as pessoas deram suas ofertas especiais. In LA, everybody gives a tithe, Em right? Los Angeles, todos eles dão um dízimo. But the tithe is not enough Mas o dízimo não é suficiente to send missions. para mandar missões. We have missions because once a year, Nós temos missões porque uma vez por ano the church gives a special contribution. a igreja dá uma oferta especial. And we're here, like, I have a salary. Eu tenho um salário. Estamos aqui. And Tyler has a salary. O Tyler também tem salário. Malcolm, all the guys live. Todos nós estamos aqui vivendo. Plus, you guys, we give contribution here. E Amen? nós damos oferta aqui. But it's not enough. Mas não é suficiente. And so the church in LA pays us A igreja em Los Angeles não paga because they've given a special contribution once a year. porque eles dão uma oferta especial uma vez por ano. On top of the tithes. Mais em cima do dízimo. See, to evangelize the world, Para evangelizar o mundo, it's going to take great vai sacrifice. tomar muito sacrifício. See, in Luke 14, Em Lucas capítulo 14, verse 33, versículo 33, says this. diz isso. Da mesma forma, Lucas 14, 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não enuncia tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. That's a strong scripture. Isso é uma escritura forte. The context here O contexto aqui is two kings battling each other. são dois reis batalhando um com o outro. One is King God. O rei é Deus. You're not going to be God, so you got to surrender to Him. Você não vai vencer a Deus, então você tem que se render a Deus. And when you surrender, Quando você se rende, you don't surrender to your terms. você não se rende em seus términos. You surrender to His terms. Você se rende aos términos de Deus. So all I'm saying is that in order to evangelize the world, Tudo que eu estou dizendo é para
ao mundo, it's going to take a lot more than tithes. vai tomar mais que dízimos. And obviously we're not ready to give a special contribution now. E agora nossa igreja não está pronta para dar uma oferta especial. But if in the future, Mas no futuro, when we plant churches like Buenos Aires, quando a gente vai plantar igrejas como Buenos Aires, when we plant churches like Rio, como Rio de Janeiro, I mean, it's going to take that type of sacrifice. vai tomar esse tipo de sacrifício. Which is the type of sacrifice that the brothers and sisters in LA and around the world do. Que é o tipo de sacrifício que os irmãos de Los Angeles e todo lugar do mundo faz. So we can have a church here. Para a gente ter igreja aqui. See, next year we're going to plant a church in Mexico City. O ano que vem vamos plantar uma igreja no cidade de México. They're going to give a special contribution for that. E eles vão dar uma oferta especial para isso. And that's on top of their tithes. Vai ser mais em cima dos dízimos. They're going to have another special contribution for the church in Paris. Depois vão ter uma oferta especial para a igreja em Paris. And then we're going to plant 3 other churches, one in San Francisco, Orlando, and Boston. Depois vamos plantar mais 3 igrejas. São Francisco, Boston e Orlando. You know. So what am I saying? That we have to understand the teachings about contribution. Precisamos entender os ensinamentos sobre os ofertas, And they're tough teachings, que são muito difíceis, but they're good teachings. mas são Amen? bons. And I'm really grateful Estou muito agradecido for the contributions that we're all giving to God. pelas ofertas que todos nós estamos dando para I know Deus. God sees them Eu sei que Deus vê, and He's pleased with them. está Amen? muito agradável a Deus. So here, to end here, E aqui, para terminar, you see Mark chapter 12. você tem visto Marcos capítulo 12. You see teachings of Jesus. Você tem visto ensinamentos de Jesus. Multiple teachings of Jesus. Vários, múltiplos ensinamentos de Jesus. I'll be inspired this afternoon. Espero que você esteja inspirado. And next week, join us. E a semana que vem está convidado. And then we'll read Mark chapter 13, E vamos ler Marcos capítulo 13, which is an interesting chapter as que é well. muito interessante também. And to God be the glory. Amen. Para Deus seja toda a glória.